13 horas mais 21 minutos na cidade de Cajazeiras. Boa tarde, professor Heberto Melo. Boa tarde, Raimundo Soares, Henrique Cartacho, nosso querido Júnior das Mídias, nosso diretor Léo aqui também presente. Boa tarde a todo o público ouvinte do programa Boca Quente, parte 2. No meu comentário de hoje, eu venho falar a respeito da operação Livro Aberto. E por que é que eu venho falar a respeito da Operação Livro Aberto? Porque não existe nada que me deixe mais indignado, não existe nada que me deixe mais chateado, triste e envergonhado do que ler matérias voltadas a desvios de recursos na educação. E eu digo isso, professor Heberto Melo, tendo aqui ao meu lado um companheiro de bancada que é professor e que sabe da importância da educação. A educação talvez seja, talvez não, com toda certeza, é a única luz no fim do túnel existente. Pode não ser o único meio para mudar definitivamente a vida de um cidadão, mas ela sempre será um meio. Pode não ser o único, mas sempre será um dos meios. Sempre será aquela luz ao fim do túnel existente. Pois é. E aí, amigos, a Operação Livro Aberto, ela traz à tona contratos na casa dos 13 milhões de reais que tiveram ali desvios de recursos. Eu não vou aqui apontar e não vou condenar ninguém, até porque não sou juiz, não vou denunciar ninguém porque não sou promotor, mas vou retratar aquilo que a imprensa paraibana e que o próprio Superior Tribunal de Justiça, o próprio Ministério Público Estadual e Federal publicou. Houveram bloqueios de recursos nas contas de deputados estaduais. Tião Gomes, Branco Mendes, o ex-deputado Edmilson Soares, Lindolfo Pires, da cidade vizinho de Souza, ambos tiveram aí 320 mil reais bloqueados pelo Superior Tribunal de Justiça. Isso é um fato público. Os bloqueios foram em abril, vieram à tona agora, em dezembro, porque o processo tramita em segredo de justiça. Mas eles tiveram recursos bloqueados das suas contas. E aí, amigos, talvez seja o mais espúrio caso de corrupção, o desvio de recursos da educação. Porque a educação, como já supracitei, é um dos caminhos para a transformação de toda uma geração. Eu costumo comparar a nossa realidade à realidade indiana do ponto de vista das castas, onde quem teve um avô pobre provavelmente teve um pai pobre, provavelmente é pobre e os seus filhos vão ali permanecer e continuar nessa mesma linhagem social e econômica. A educação, ela abre margem, ela possibilita essa virada na chave, essa criação de oportunidades, essa mudança de vida por parte de toda uma geração. Desviar recursos da educação, roubar recursos da educação, na verdade é roubar o futuro de uma geração que poderia ter oportunidade através da educação, mas que não teve acesso àquilo que é básico, não teve acesso a uma estrutura adequada, porque o recurso foi desviado para satisfazer os interesses de alguns poucos, não teve acesso a um material didático de qualidade que possibilite o bom estudo e o bom ensino por parte dos professores, porque o recurso que deveria ser destinado para isso foi, na verdade, destinado aos bolsos de alguns poucos que estão, por exemplo, no Congresso Nacional, fazendo chantagem com todos os governos federais que entram e que passam, e com esse governo que está aí, do presidente Lula, não é diferente. Uma chantagem surreal e de outro mundo. Meus amigos, a ordem das coisas
estão completamente invertidas. Mas eu até compreendo o porquê da educação ser tão visada nos desvios de recursos públicos nesse país. É porque, desviando da educação, se desvia o futuro e a libertação de toda uma juventude que se tornaria independente desses mesmos políticos e que no futuro estariam ali com os olhos bem abertos, cientes e fiscalizando exatamente cada político que malversa o recurso público. Enquanto estiver nessa bancada do Boca Quente, serei sempre um assíduo defensor da educação pública, um assíduo defensor da educação básica, um assíduo defensor das oportunidades para os mais pobres. Eu tive, graças a Deus, todas as oportunidades proporcionadas pela educação. Estudei nos melhores colégios, tive acesso aos melhores professores, tudo daquilo que as minhas condições poderiam me possibilitar. Eu sou um privilegiado, mas tem muita gente que não é. A grande realidade da maioria esmagadora dos jovens, assim como eu, não tiveram as mesmas oportunidades que eu tive. E por não terem tido as mesmas oportunidades que eu tive, também não tiveram profissionalmente as mesmas oportunidades. E o que nós queremos fazer com esse país, fazer com esse estado, fazer com essa cidade, é que nós tenhamos, pelo menos na educação, uma igualdade para que no futuro as oportunidades também possam ser, pelo menos um pouco, mais iguais. 13 horas mais 27 minutos, esse é o Boca Quente, parte 2, já no ar.